na chegada até esse diagnóstico, eu sei que custou um pouco, né? Custou bastante, cara, inclusive dinheiro. Saiu bem caro fazer esse rolê. Mas foi muito importante, cara. Mas é isso, é um percurso, né? Porque eu nasci em 91. Então, embora, evidentemente, já existissem autistas em 91, ainda não se falava em transtorno do espectro autista, se falava em outros tipos de transtorno. Então, isso é algo muito recente. Então, meus pais nunca perceberam nada e também não tinham como perceber nada, né? Porque se você não sabe que tal coisa existe, você não sabe que ela existe. Então, você não tem como você procurar algo que você não sabe que existe, né? E apesar dessas dificuldades todas, eu passei uma infância tranquila, uma adolescência relativamente tranquila, e as questões começaram a ficar mais evidentes na idade adulta, né? Inclusive, quando você lê o DSM, que é o que vai elencar os critérios, uma das questões é essa, de que as coisas começam a aparecer quando você excede as suas habilidades em lidar com o mundo. Então, quando você está em casa, com a família, eu tenho uma família muito boa, minha família é muito tranquila, me apoia muito, é um ambiente muito tranquilo em casa, muito de boa, então não teve grande sofrimento. Mas quando você sai para o mundo, isso fica mais intenso, né? Então, existe uma inadequação, existem alguns sofrimentos específicos, um cansaço sempre muito grande, e aí você vai buscando soluções, né? Vai buscando médico, vai buscando remédio, vai buscando coisas, né? No meu caso, isso também tem a ver com 2018, que é curiosamente o ano que eu termino o doutorado, e é muito engraçado isso, porque eu sempre estive à beira da exaustão, sempre vivendo à beira da exaustão, e aos médicos, os médicos davam sempre o mesmo diagnóstico, gordo. Então gordo se torna um diagnóstico. É sério, você vai no médico, você é gordo, vai fazer exercício, você vai ficar bem, tudo vai dar certo. Aí até que eu fiz um exame de sangue e deu. O médico era muito foda, cara. Um hematologista viu meu exame de sangue, perguntou se eu roncava. Eu falei, ronco? Por quê? Nossa, tô confessando que eu ronco publicamente, cara. Não, tudo bem, eu posso roncar, tá tudo bem. E aí o cara falou, você pode ter apneia do sono, vai lá ver. Aí fui no otorrino e me venderam milagres, né? Não me venderam milagres, mas disseram, agora a sua vida vai melhorar pra caramba. Você vai ficar bem agora, não sei o quê. E aí comecei a usar CPAP. CPAP é um aparelho, você fica meio tipo tubado, assim, sabe? É uma máscara de ar que você coloca, porque quem tem apneia tem uma má formação aqui, assim. O barulho do ronco é, na verdade, a tentativa do ar encontrar um caminho de liberdade ali para ele conseguir passar na sua garganta, ir pro nariz, etc e tal. E aí eu falei, agora eu vou usar isso aqui, vai ser bom pra caramba, vou melhorar muito. Melhorou o sono, evidentemente, né? Funcionou. Mas o mesmo cansaço, a mesma dificuldade, deprimido o tempo todo. E aí, beleza, vamos para a próxima etapa. Vamos para o psiquiatra, então. Fazendo terapia esse tempo todo, vamos para o psiquiatra. Aí o psiquiatra, primeiro, já em 2020, ele diagnostica TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Falei, agora vai dar bom então, agora eu sei o que eu tenho, né? Então vamos comecei a tomar os remédios, efetivamente melhorou um pouco, mas chegou um momento que já não estava mais fazendo efeito. Esses remédios também, eles não estavam fazendo efeito. Aí voltam para o psiquiatra, a coisa piora, e aí vem o diagnóstico também de depressão. Até que ano passado eu vou para um psicólogo de novo, mudo de psicólogo, inclusive um agradecimento imenso ao meu psicólogo, Zé Lucas, que é uma das pessoas mais importantes para mim nesse processo. Porque no meio disso também eu começo a desconfiar de autismo. Porque eu dou aula, então dando aula para o ensino básico, você tem muito contato com estudantes autistas. E eu ficava olhando assim os comportamentos deles e comecei a entender o que eram esses comportamentos. Eu falei, e cita exemplos de comportamentos que você ficava assim olhando e se identificava? Cara, a questão do barulho principalmente, a questão sensorial, do barulho, a dificuldade incomoda muito. Hoje, por exemplo, eu dou aula de fone de cancelamento de ruído para melhorar a minha vida na sala de aula. Porque agora eu dou aula pro fundamental também, né? Então é foda. O fundamental é foda. É barulho pra caramba, cara. É loucura. Então, questão da sociabilidade, a dificuldade de sociabilidade, dificuldade de estar em ambientes com muitas pessoas, um deslocamento em relação ao mundo. Eu falei, cara, esses meninos, e eram sempre meninos, né? O autismo em mulheres tem outras características. É inclusive mais difícil de diagnosticar.
Porque a mulher aprende por razões das piores possíveis, ela tem que aprender a se mascarar para sobreviver. Não que o homem também não aprenda, mas por razões óbvias é muito mais fácil ser homem no mundo, né? Então até nisso o autista homem é privilegiado nesse ponto. Então eu fiquei observando os comportamentos dos meninos e tal, falei, cara, será? E comecei a me convencer de uma certa maneira que poderia vir a ser. E aí esse psicólogo, cheguei no consultório dele sem falar nada sobre isso, né? Falou, tô mal, tô com depressão, me ajuda aí, vamos... Aí ele começa a investigar essa depressão e propõe como hipótese o transtorno do espectro autista. E aí depois de meses de análise, ele chega no seu diagnóstico. Mas infelizmente diagnósticos de psicólogos não servem para muita coisa na sociedade. Isso é muito triste. E eu fico muito chateado com isso, porque o diagnóstico dele, para mim, é o mais importante de todos. É que ele te conhece mais, né? É o cara que me acompanha há um ano. Me acompanha mais. E há um ano eu tô lá toda semana com esse cara. Então, para mim, e é um diagnóstico baseado muito mais na minha palavra. Sim. Nas minhas sensações, no que eu sinto, no que eu penso, na minha experiência de mundo. Então, para mim, esse é o mais importante de todos, cara. O mais fundamental para mim é esse. Mas é o que não tem validade nenhuma na sociedade. Então, para você tirar o documento, a CIPTEA, que é o cadastro da pessoa do transtorno do espectro autista, não vale esse documento. Para você exercer direitos na sociedade, não vale o diagnóstico do psicólogo, mas somente o diagnóstico do médico. E aí, esse foi o percurso, né? Psicólogo, fui no psiquiatra, ela concordou, mas falou, olha, eu quero referendar nos testes. Aí fiz os testes todos. É tipo, eu chamo que como eu costumo brincar, que é o Enem dos transtornos. Porque você faz aquilo ali, você sai fudido assim, desse teste. Você testa positivo para um monte de coisa assim. Então, no meu caso, e aí foi muito bom, cara, porque os testes confirmaram exatamente aquilo que o psicólogo tinha dito, sem teste nenhum. Saca? Sem quantificar nada, porque eu fiquei muito incomodado com os testes. Foi a pior experiência de todas para mim, foram os testes. E resume pra gente o teste, como foi? Rapaz, para mim foi só tristeza, depressão e raiva que eu passei naquilo, porque são muitos testes de QI. Sim. E esses testes eles sobrecarregavam muito a minha cabeça e eu entrava em crise, em todos. Nossa, meu Deus. Então toda sexta-feira era um pavor, cara, que eu tinha que ir lá. Principalmente quando era teste de lógica e matemática, cara, eu nunca me senti tão estúpido na minha vida. Tinha uns que tinha que montar um quadradinho, esse eu fiquei assim, muito chocado, cara. Ele me dava um desenho e eu tinha que montar esse mesmo desenho em uns cubinhos, assim. Eu não conseguia fazer esse negócio, era muito ruim. Mas por outro lado, os testes que envolviam linguagem, aí eu fui muito, muito, muito bem. Então, que é uma das características do TEA, né? O quê? É uma qualidade específica. Em determinada habilidade ele tem muita... Não necessariamente. Não. Porque o TEA, como ele é um espectro, ele tem várias subdivisões. Inclusive na hora de dar o CID, você tem o CID, tem diversos CIDs. O meu é 0.0. Eu não sei o CID completo lá. Mas o ponto 0 é sem comprometimento da linguagem. Então eu tenho dificuldades de me comunicar com as pessoas. Tenho dificuldades nos relacionamentos, mas eu não tenho nenhuma dificuldade na comunicação de falar, por exemplo. Então a galera, inclusive, mas você é autista e é professor? Como? Eu não tenho essa dificuldade de comunicação. Por exemplo, tem pessoas que são autistas e são atrizes. Sim. A Letícia Sabatella é atriz, pô, e é autista. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aí tem outros que já têm outras comorbidades envolvidas, como deficiência intelectual. Tem alguns que têm, outros que têm dificuldades com a linguagem, transtornos com a linguagem. Então o meu não tem isso, entendeu? Tem uns que vêm com altas habilidades, outros não vêm. O meu caso não deu altas habilidades. Deu altas habilidades, assim, digamos assim, uma alta habilidade nessa questão linguística. Mas no resto eu sou bem ruimzinho. No que eu sou bom, eu sou bom. No que eu sou ruim também é uma tragédia, cara. É muito ruim. E tem também os heterotestes, que são testes que são dados para outras pessoas. Então, meus pais e meu irmão, eles preencheram também algumas coisas. Porque uma coisa é como você se vê, né? E outra coisa é como as pessoas que convivem com você te veem. Nossa, é um diagnóstico bem... É muito completo, cara. Foi muito difícil, foi muito ruim, mas foi muito completo e complexo. E no que isso melhorou sua vida?
Cara, é aí que chega a questão para mim que é a mais fundamental e que eu também desenvolvi na terapia. O diagnóstico, ele não é para ser uma prisão. Então não é para me colocar dentro de uma caixa e dizer, você é autista, logo você se comporta desse jeito. Logo você tem que fazer as coisas desse jeito, sabe? O diagnóstico, na verdade, é uma libertação nesse sentido. Porque ele não é um conceito fechado. E até a ideia de espectro é muito legal por isso. Porque o espectro ele não tem forma definida. O espectro ele é maleável. Então, sabendo o que eu tenho, sabendo das minhas dificuldades, eu tenho um ponto de partida para pensar a vida. Eu tenho um ponto de partida para pensar tudo. E fazer o que eu quero fazer. Então, vamos supor que eu queira um dia ir numa festa. Não vou querer, tá? Não quero. Mas vamos supor que eu queira, cara. Tem uma festa, vai rolar uma festa, eu estou muito afim de ir. Se eu não sei o que eu tenho, vai ser um inferno. Porque eu não vou ter nenhuma estratégia para conseguir ir naquilo ali. Então agora que eu sei, eu posso trabalhar isso e falar, não, eu vou lá. Pô, como é que eu vou fazer? Pô, o dia que a gente foi, a gente saiu esses tempos aí, eu, o Maurício e um outro amigo nosso, para comer um frango frito gostoso que tem aqui em Uberaba. A gente ficou embaixo de uma caixa de som. Então eu levei meu fone de cancelamento de ruído e fiquei lá. Então é isso que melhora a vida. Então quer dizer, eu sei que eu posso ter naquele lugar um incômodo em relação a tal coisa. Então, e aí começa a entender também que todos os meus outros diagnósticos que foram dados anteriormente, exceto a apneia, que não tem nada a ver com isso, mas o transtorno de ansiedade e a depressão são comorbidades do autismo. Então até para tratar essas coisas, eu precisava saber que eu era autista, né? Então tem isso. E também de exercer direitos, né? De ter a sua carteirinha. Agora eu tenho minha carteirinha, então eu fico felizaço com a minha carteirinha. Frequentar mais cinema. Frequento cinema, que eu posso agora em horários quaisquer, os horários mais absurdos que tem, eu consigo ir no cinema, ir ao cinema. Então coisas assim, você começa a criar estratégias. Mas só que você começa a perceber também que ao longo da vida você sempre criou estratégias. Sim. Porque você sempre sobreviveu. Então sobrevivi até agora. Tive diagnóstico aos 33 anos de idade. Então eu sempre criei essas estratégias. E principalmente estratégias de mascaramento, que é o que chama de masking. Então você vai criando estratégias para ninguém perceber as suas dificuldades. Né? Então hoje falar publicamente para mim é muito bom. Porque outras pessoas podem se identificar, outras pessoas podem entender como é que é. Então tanto que eu dou aula, inclusive, com o meu cordão e a minha carteirinha de autista. Porque eu acho importante as crianças verem isso. Porque entre elas, autismo já virou xingamento. Isso é uma das coisas mais tristes, assim, pra mim. Porque elas se xingam, tipo, você é autista, não sei o quê. E aí um trabalho assim, de conscientização, não só do autismo, evidentemente, né? Mas também de outras neurodivergências, de outras diversidades de vida, etc. e tal. Então isso pra mim tem sido muito importante. Mas no fim o diagnóstico é isso, ele não é uma prisão. Ele é uma libertação. Um lugar diferente a partir do qual pensar a vida. Então, para mim, viver no espectro é isso. Inclusive, eu fiz algumas tatuagens relacionadas a isso. Né? A primeira é essa daqui, ó, do espectro, um fantasma, que é um espectro do tempo. Tem outras significações também. E essa daqui, ó, deixa eu ver se está pegando bem. Acho que está pegando bem. Sim. Vou mostrar daqui também. Qualquer câmera que pegar. Quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Só o símbolo, um dos símbolos do autismo é o quebra-cabeça, só que esse quebra-cabeça aqui não encaixa todas as peças. Porque eu acho que se encaixar é violento também. Às vezes a inclusão ela pode ser violenta, porque eu não quero me encaixar no mundo completamente. Algumas coisas eu sei que eu preciso. A vida demanda isso, né? Não tem como eu meter o louco e falar, só vou fazer o que eu quero. Isso não existe, né? Mas em algumas coisas, se eu for incluído em algumas coisas sem nenhuma adaptação, isso pode ser muito violento. Então eu preciso de um espaço também específico. Então a inclusão não diz respeito simplesmente a estar no mesmo ambiente. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu desenvolvi na terapia. Porque geralmente nós autistas jogamos sempre fora de casa, sabe? O estádio está sempre lotado com a torcida contrária. Nenhum lugar no mundo está adaptado para isso. E as pessoas acham que incluir é eu estar nesse estádio jogando fora. Mas não. É preciso também que eu esteja no meu jogando em casa.
Que também as pessoas venham até ao meu mundo, assim como eu vá ao mundo delas também. A inclusão precisa haver uma troca, não é só largar a pessoa lá no lugar, vamos numa festa então, vai lá, me joga lá. Está incluído, parabéns. Não, não está incluído. Na sala de aula é a mesma coisa, né? Não basta falar, o aluno está lá, está frequentando a mesma turma. Porque eu estava no meio dos testes, assim, eu já tinha tido o diagnóstico do psicólogo já, mas ainda não tinha tido o diagnóstico do neuro. Porque eu só queria contar quando tivesse tudo fechado, sabe? E no meio do caminho eu pego um aluno xingando o outro de autista. E aí eu falo, meu Deus do céu. E eu não aguentei, cara. Eu falei, bom, então, senta aqui, galera. Então, eu sou autista e tal. Aí eles receberam super bem. Receberam super bem, cara. Super tranquilo. Em geral, eles entendem muito mais tranquilamente do que os adultos, né? Não sei também, porque eles também se xingam de autista, né? Não sei se eles entendem tão melhor assim que o adulto. Mas a escola também não se opôs a nada nisso. A escola foi muito legal comigo. Quando eu abri para coordenação, eu falei, olha, quero dar aula de fone agora por causa disso, disso e disso. Todo mundo, não, é isso aí, vai lá, tá tranquilo, vamos lá. Então teve um acolhimento no trabalho, que é sempre o lugar mais difícil, né? Trabalho é sempre o lugar mais difícil da vida de todo mundo, praticamente, né? Ou quase, né? Então sempre teve um acolhimento bom, assim, no trabalho. Na sua família também continua sendo a mesma situação, né? Minha família... Tranquilo, te apoiando. Pra minha família foi indiferente, assim, tipo... a gente sempre gostou de você assim, então... toca o barco, entendeu? Segue o baile. Beleza, meu irmão. Obrigado, viu? Até a próxima, então. Valeu.